Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Laura. E eu sou a Júlia. E hoje a gente vai falar sobre um filme incrível que mistura emoção, crítica social e, claro, muita tecnologia. O filme Wall-E da Pixar. Esse filme da Pixar mostra um futuro nada animador, em que a Terra foi completamente tomada pelo lixo e os humanos tiveram que abandonar o planeta. E o mais interessante é como a história nos faz refletir sobre o impacto da tecnologia e do consumo exagerado no meio ambiente. Um tema super atual, né? Com certeza, e para deixar o episódio ainda mais especial, a gente fez uma entrevista com algumas pessoas para saber o que elas acham sobre essa relação entre tecnologia e meio ambiente, inspiradas na mensagem que o Wall-E transmite. Agora estamos aqui com a psicóloga Juliana. Em sua opinião, quais são os efeitos da dependência tecnológica, como vemos nos personagens de Wall-E, sobre a saúde mental e bem-estar das pessoas? A gente precisa entender que a tecnologia ela vem para ser como uma ferramenta nas nossas vidas e não uma substituição do que a gente já faz. Então, ter por exemplo, um aplicativo que ele possa nos auxiliar com agendamento de datas, agendamento de compromissos, não substitui que a gente utilize a nossa memória. Tudo aquilo que a gente não estiver utilizando do nosso próprio corpo vai ficando obsoleto. Então, a gente vai terceirizando algo que o nosso organismo faz, que a nossa saúde faz. Então, a minha memória, ela deixa de ser exercitada. Então, cada vez menos eu também vou conseguir desenvolver esse ponto e conseguir a memorização. Uma coisa é usar uma ferramenta. Então, por exemplo, se eu tenho a ferramenta, eu tenho um robozinho que faz a limpeza da minha casa. Isso não impede que eu faça um outro tipo de exercício físico. Ele precisa vir para auxiliar a minha vida. No filme Wall-E, a gente pode ver que os humanos que estavam lá, eles estavam completamente sedentários. Então, com isso, teve obesidade, outros problemas de saúde podem ser organizados, porque todas as máquinas faziam tudo por eles. Então, a gente vai começar a terceirizar os nossos pensamentos também. E isso vai afetar a questão da saúde mental. A gente precisa ter qualidade de vida no geral, saúde física, desenvolvimento, fazer musculação, exercícios físicos, também auxilia na saúde mental. E nós sermos produtivos, trabalharmos a nossa criatividade, também auxilia nas questões de saúde mental, diminuição de questões de depressão, ansiedade e tudo mais. Que mensagens sobre empatia e conexão emocional podem ser extraídas do relacionamento entre Wall-E e Eve? A empatia, ela é colocada como se a gente estivesse no lugar do outro, mas não há possibilidade de eu me colocar no lugar do outro sem eu ter experienciado alguma coisa similar. Então, eu preciso ter o meu sentimento, ele precisa partir de algo que eu já experimentei antes. Então, a empatia, ela também é desenvolvida, ela precisa estar num lugar, o Wall-E, ele tinha pela Eve um sentimento de uma amizade, porque anteriormente ele já havia experimentado isso. Ela não tinha essa questão, ela era só um robô, um objeto, uma máquina. Então ele tinha uma ideia de vínculo, por isso ele se vinculou a ela. A gente precisa ter esse lugar de ter uma experiência anterior para a gente criar uma conexão com o outro. E a forma como ele estava desenvolvendo isso com ela, apesar dela ser reativa a ele no início, fez com que ela desenvolvesse a empatia dela e ela criasse esse vínculo com ele também, na amizade. Como a apatia e a falta de interação social dos humanos no filme refletem questões psicológicas contemporâneas como a solidão e a alienação? O ser humano é um ser gregário, a gente vive em grupos, nós somos seres sociais, nós somos desenvolvidos mentalmente para estarmos em grupos, nós precisamos do outro.
Nós precisamos do outro até mesmo para nos desenvolvermos. Então, quando o bebezinho nasce, se não tiver alguém cuidando dele por um bom período, ele morre. Nós somos um animal da natureza que a gente precisa muito do cuidado alheio. E esse cuidado também está voltado para o emocional. Então, o bebezinho precisa ser amado. Então, o ser humano precisa ser amado. A gente precisa do outro. Qual é o ponto? A gente estar ciente de ter o nosso próprio autoconhecimento, o autodesenvolvimento pessoal, para que a gente não fique vulnerável em relação a esse amor do outro. E o amor aí, ele está voltado para todas as questões, familiar, amizades, relacionamentos românticos. A gente precisa ter esse outro, essa interação com o outro, que aí tem o nosso desenvolvimento. Se nós estivermos completamente isolados, a gente vai experienciar muito facilmente caindo numa depressão, que é um vazio existencial. Então, a gente precisa do outro. Mesmo quando a gente está isolado, vivenciando somente relações virtuais, essas relações virtuais, elas não se sustentam como uma relação real. Que estratégias você acredita que poderiam ser eficazes para promover mudanças nos comportamentos observados nas interações sociais dos personagens do filme? A mudança no comportamento aconteceu quando eles tiveram a necessidade de fazer algo. Então, a gente vai vendo na cena do filme quando a nave começa a entrar em desequilíbrio, os bebezinhos estão caindo, que aí dois dos personagens identificam que eles têm a responsabilidade de cuidar daquelas crianças, eles saem do estado de apatia ali. Eles saem daquele estado completamente sedentário, né? E eles começam a fazer algo. Então, a ferramenta que a gente precisa criar é uma motivação. Toda motivação precisa vir do lugar da necessidade de fazer algo. Eu preciso ter um ponto onde é necessário que eu faça algo, eu tenha um objetivo e aí eu crio essa ferramenta para me desenvolver. Perguntinha assim, final extra. A sociedade sabe das consequências negativas que isso traz e mesmo assim continuam fazendo. Por que acha que elas não mudou? Ao mesmo tempo que a gente vivencia a experiência de a gente precisar fazer algo, existe um ponto de acomodação também, que eu não preciso fazer. Então a gente, sabe aquela coisa da preguiça? E muitas vezes eu não preciso fazer algo, aí eu terceirizo essa responsabilidade para o outro, sem me dar conta de que essa terceirização total tira de mim a autonomia. Então, terceirizar por exemplo, voltando lá ao exemplo, ter um robozinho que faça a limpeza da minha casa, auxilie, ela precisa vir para auxiliar que eu possa, naquele tempo que eu estaria fazendo a limpeza da minha casa, varrendo, passando pano, né, fazendo a higienização da minha casa, eu posso utilizar me desenvolvendo de outra forma, fazendo um curso, passando mais tempo de qualidade com a minha família, ou exercícios físicos, mas que eu faça algo e não simplesmente que eu fique prostrada no sofá me rolando feed de rede social. Agora estamos aqui com o sociólogo Ivens. Que aspectos da sociedade consumistas refletido em WALL-E você considera mais pertinentes para o nosso mundo atual? A consciência de um planeta melhor, não tendo exageros no consumo. Eu acho que foi a mensagem. Como você avalia a representação das interações humanas em um ambiente altamente tecnológico no filme? Que críticas isso traz ao estilista de vida moderno? Podemos avaliar de duas formas. Positiva, como um alerta, como um sinal até vermelho, né? O excesso, tudo que é excesso faz mal. E o positivo que a tecnologia veio para nos ajudar também. De que forma o filme questiona o conceito de comunidade e conexão social nas sociedades contemporâneas? A dificuldade em lidar com o futuro, a dificuldade em viver em sociedade, o respeito, por aí. Como a narrativa de WALL-E pode influenciar o comportamento social em relação ao meio ambiente e os consumos na sociedade? Podemos avaliar da forma de que, até repito um pouco a anterior, tomar cuidado com os excessos, né? E que é o que o mundo tem feito isso, excesso de consumo, e o nosso planeta, ele não é todo renovável. A água não é renovável, são bens que acabou, e o homem não está lidando com isso. Então o filme, ele tentou marcar, deixar bem claro essa questão. E uma pergunta extra. A gente sabe que as pessoas, elas sabem que, o excesso faz mal, mas mesmo assim elas não mudam.
Aí você como sociólogo, por que você acha que elas não mudam? E aí eu acho que entra até a questão um pouco filosófica também, que vem a ganância. Vem muito por causa de ganância. Não importa os meios, o importante é eu ter o lucro, eu viver baseado no lucro. Agora estamos aqui com o biólogo Rodolfo. Como você interpreta a representação da degradação ambiental no filme WALL-E? Que lições podemos aprender sobre a conservação da biodiversidade? Então, a degradação do filme WALL-E ela é representada basicamente, né, pela Terra não ter nenhum tipo de vegetação e nenhum tipo de fauna, né? A única representação de flora no filme é a plantinha, né, que ele cuida, que ele tenta regar, e a barata é a única representação de fauna, né, no filme. Então ele mostra que o mundo, por não ter cuidado do ecossistema, da biodiversidade, ele entra em catástrofe, né? Se transformando em um deserto, e a única coisa que a gente vê são arranha-céus de lixo, né? Que estão extremamente gigantes, né? Grandes lixões. Praticamente a Terra se transforma em um grande lixão. E o que você acha das consequências mostradas no filme em relação ao uso excessivo dos recursos naturais? Como que isso se relaciona com a realidade atual? Olha, não está muito longe de acontecer o que está acontecendo no filme. Se a gente pensar na Amazônia, que é o nosso bioma brasileiro aqui, ela possui um solo muito arenoso. Se a gente utilizar ao máximo o recurso natural que tem lá na floresta amazônica, se a gente cortar todas as árvores, fazer a defaunação, né, que é retirar os animais de lá, retirar toda a vegetação, a própria floresta amazônica vai virar um deserto. Certo? Você tem artigos científicos que comprovam isso. Se lá vira um deserto, acaba a chuva que tem aqui em São Paulo. Se acaba a chuva aqui em São Paulo, não tendo mais água, aqui também pode virar um deserto, certo? Então, utilizar todos os recursos naturais em um planeta finito, utilizando esses recursos de maneira, entre aspas, infinita, né? Porque as empresas acham que os recursos são infinitos num planeta finito. Esse excesso de utilização dos recursos vai fazer que o planeta entre em colapso, acabando com a fauna, a flora e, por fim, a extinção da raça humana. A presença de WALL-E como um robô que ele cuida do meio ambiente, ele apresenta alguma perspectiva biológica interessante? E como que isso pode inspirar ações reais em conservação? Sim, ele apresenta com toda certeza. O que ele pode inspirar é que, por mais que ele seja apenas um robô que está tentando cuidar de todo o planeta, que ele está tentando acabar com o lixo, né, fazendo a reciclagem do lixo lá durante o filme, ele mostra que pequenas ações, pequenos gestos podem transformar o ambiente ao nosso redor, trazendo consigo boas esperanças para que o planeta ele se restaure e se renove. E quais são os impactos que a poluição e o lixo têm sobre o ecossistema, conforme ilustrado em WALL-E? Como eu disse anteriormente, né, transformar o planeta em um lixo, porque o lixo ele não some de uma hora para outra, né? Não é porque a gente joga o lixo no descarte, né, que ele some e acabou. Não, ele vai para aterros e tal. E se isso não for parado, se não for reciclado, se não for reduzida, vai virar um lixão, consequentemente desertos também. Chove lixo no WALL-E, né? Você imagina a gente vivendo num mundo onde está chovendo lixo, a gente não consegue nem se abrigar de uma chuva comum. Então, é isso que o filme ele alerta a gente, que se a gente não souber descartar, reutilizar, o planeta ele vai virar um grande deserto, certo? Vai virar uma grande cidade de lixo. E o filme ele mostra um ambiente que é sem vida, vegetal e nem vida animal. Quais seriam as consequências ecológicas reais disso? A gente tem que pensar num todo, né? Não é, se sumir aquele animal não faz diferença, sumir aquela planta faz diferença. O ecossistema, ele é interligado. Se some uma coisa, dá um desequilíbrio, certo? Ecossistêmico. A partir desse desequilíbrio, começa a desequilibrar todos os outros ecossistemas. Como eu disse anteriormente, se acabar com a Amazônia, acaba aqui com a nossa região de Mata Atlântica. Eles estão interligados. Por mais que fisicamente eles não estejam um perto do outro, um ajuda o outro, certo? A Amazônia manda rios voadores na época do verão para São Paulo aqui para ajudar na chuva. Então, quando você faz um desequilíbrio ecossistêmico, você não está acabando só com os animais e com a planta, você também está acabando com a raça do ser humano, certo? A gente não tem que cuidar de uma planta ou de um animal apenas por eles trazer algum benefício para o ser humano. Lembre-se, eles são vidas, certo? E por eles existirem já merece todo o respeito. Por que as pessoas sabem do impacto negativo que isso traz e por que elas escolhem não mudar? As pessoas só mudam a partir do momento que começa a interferir na vida delas. Se você joga um lixo e esse lixo não faz diferença para você, você não vai mudar seu hábito.
certo? Se você está vendo desmatar algum lugar, mas não interfere para você, você não vai mudar seu hábito. Se você vê alguém destruindo o lar de um animal, mas não está interferindo para você, você não muda seu hábito. Eu acho que essa é a questão. A partir do momento que bate como eu posso dizer? A partir do momento que a pessoa ela começa a sentir os efeitos, aí sim ela vai querer mudar. A gente está começando a ter as consequências, né, climáticas. Inverno quente e verão extremamente quente. Então as pessoas já estão começando a mudar. Poxa, isso daí não é normal. O que a gente pode fazer para mudar? Certo? Então eu acho que as pessoas só vão mudar se a partir do momento que começar a comprometer a vida delas. Quando não compromete, as pessoas não mudam, infelizmente. Um recadinho rápido sobre o trote solidário. Esse ano nosso trote vai muito além da brincadeira. Vai levar carinho e esperança a quem mais precisa. Estamos arrecadando doações para asilos e orfanatos. E a sua ajuda faz toda a diferença. O que doar? Higiene pessoal, shampoo e condicionador, sabonete líquido em barra, creme dental e escovas de dente, fralda geriátrica e lenços umedecidos e desodorante. Na parte de alimentos, apenas alimentos não perecíveis, como grãos e cereais, arroz, feijão, lentilha, macarrão, fubá, como farinhas de trigo, de milho, de mandioca, conservas, milho, ervilha, seleta, atum, sardinha em lata, e também são bem-vindos outros alimentos básicos, como açúcar, óleo, sal e café. Acompanhamentos como biscoito, torradas, gelatina e goiaba. E para a diversão das crianças, brinquedos novos ou em bom estado. Cada gesto conta. Traga sua doação e faça parte dessa corrente do bem. Vamos mostrar que solidariedade também é motivo de festa. Local de doação. Secretaria do Colégio. Prazo de entrega da doação. Doe com coração e transforme vidas. Instituição selecionada. Lar de São Vicente de Paulo. Orfanato a definir. Antes de doar, verifique a data de validade dos alimentos. Queremos garantir que todas as doações cheguem em boas condições para quem vai recebê-las. Seu brinquedo esquecido pode fazer alguém sorrir novamente. Trote solidário, doe amor, espalhe sorrisos.